Então, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Vou pedir para colocar a minha apresentação, mas, inicialmente, eu gostaria muito de agradecer o convite do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desse programa fantástico que a gente vem observando à distância, admirando e aprendendo a gostar muito do que vem sendo desenvolvido aqui. Me convidaram para falar sobre violência de gênero e racismo institucional, e eu pensei em construir uma fala a partir um pouco das minhas experiências, dos meus estudos, das minhas leituras e do trabalho que eu venho desenvolvendo tanto lá no Conselho Nacional de Justiça, como supervisora do Programa de Equidade Racial e como integrante do Observatório de Direitos Humanos, mas também da experiência que eu colhi nesses 25 anos de judiciário. Eu fui juíza de vara judicial durante 10 anos, trabalhei nas comarcas de Soledade, Encruzilhada do Sul, Júlio de Castilhos, onde atuava muito próxima a muitas mulheres, né? Comecei antes da existência da Lei Maria da Penha, passei por essa transformação, inclusive, de perspectiva do poder, não só do Poder Judiciário, como da magistratura, com relação às violências contra as mulheres. E venho de um estado onde a gente tem uma maioria de mulheres brancas, né? E eu acho que esse meu olhar, enquanto mulher negra, que assumiu na magistratura há 25 anos atrás, que teve entre si e a próxima mulher negra integrar o judiciário gaúcho mais de 10 anos, né, o que demonstra uma ausência total de representatividade de mulheres negras nesse espaço de poder tão importante, onde as mulheres negras são as mais impactadas pelas violências de gênero. Eu acho que tudo isso, toda essa história, me provocou a olhar um pouquinho para essas mulheres, não apenas na condição de vítimas de violência doméstica, mas de violência de gênero racial. Então, é a partir desse lugar e a partir dessa experiência, dessas histórias que eu ouvi, que eu assisti, de mulheres partindo de diferentes lugares na sociedade, é que eu desenvolvi alguns estudos, foi um dos eixos de estudo no meu mestrado, e eu vou trazer para vocês um pouco disso, né? Eu escolhi, então, falar sobre mulheres negras, dividindo a minha fala em 3 partes. Primeiro, a gente trazer um pouco dos achados com relação à situação das mulheres negras no nosso país, né? Pensando na perspectiva, pensar um pouquinho na perspectiva teórica para a gente poder compreender por que esse estado de coisas que também é inconstitucional na vida das mulheres negras no nosso país. A gente pode dizer isso de boca cheia, sem medo nenhum de sofrer críticas, porque os números eles são muito evidentes e aí a gente precisa buscar as raízes disso, né? Então, a segunda parte a gente vai falar um pouco disso. E, numa terceira parte, eu gostaria assim, de tentar identificar algumas possibilidades de ação para que a gente, enquanto Poder Judiciário, não continue, e Estado brasileiro, especialmente, não continue reproduzindo uma lógica de relação com mulheres negras em diferentes espaços, não apenas no sistema de justiça, para que a gente possa, enfim, provocar a emancipação dessas mulheres. Então, se a gente for pensar um pouquinho antes da gente trazer, né, os achados, a gente não pode, a gente olhar para a história de mulheres negras na nossa sociedade, a gente não pode deixar de considerar esses 3 pontos, né? A escravidão como uma condição essencial da forma como essas mulheres existem na sociedade, né, de onde elas vieram e onde elas estão hoje, ou onde elas permanecem, né? A gente precisa problematizar isso, o quanto essa mulher negra saiu da condição de escravidão e se emancipou e se libertou desse lugar. O quanto essas mulheres negras, nessa condição de escravizadas, foram exploradas sexualmente ao longo de séculos, né? E o quanto essa condição de exploração, ou enquanto esse estereótipo de mulher que é passível de exploração sexual permanece cristalizado, amalgamado na condição dessas mulheres.
E, por fim, e a partir de tudo isso, esse ciclo, né, de violência histórica, essa realidade que se explica por esse caminho percorrido por mulheres negras. E aí eu já trago um dado assim, para a gente pensar, né, o quanto a violência contra mulheres negras, ao invés de diminuir, apesar de uma Lei Maria da Penha, ela permanece aumentando. E o primeiro questionamento que vem para nós é, bom, se permanece aumentando, qual a eficácia de uma Lei Maria da Penha, qual o impacto de uma Lei Maria da Penha para mulheres negras no Estado brasileiro, um Estado onde tem uma maioria expressiva de mulheres negras, né? Para quem a Lei Maria da Penha foi feita? Ou em quem, quando se concebeu a Lei Maria da Penha, nós não pensamos, né? E aí a gente pode seguir olhando para essa questão e pensar como essas mulheres estão em contato com o sistema de justiça em diferentes dimensões, não apenas na condição da violência doméstica, mas como elas, sendo mães, irmãs, filhas, tias, parentes, enfim, de homens negros, que são a maioria dos encarcerados no nosso país, entram em contato com o sistema de justiça e como elas são atendidas, como elas são assistidas, né? Essa condição de mulheres negras vítimas indiretas de muitas situações que acontecem na nossa sociedade e qual a atenção que nós damos a elas, assim como qual a atenção que nós damos para todas as vítimas, né, de crimes e de atos infracionais. Eu acho que a gente tem uma ausência de atuação do Estado, a partir do momento que o Estado assumiu esse lugar de ser o protagonista da responsabilização, quando a gente fala de crimes e atos infracionais, e a gente coloca a vítima ali como uma mera coadjuvante nesse contexto todo, a vítima direta e a vítima indireta, e ela não é olhada, ela não é assistida, ela não recebe informação, ela é negligenciada, a gente muitas vezes não se interessa se ela está sentada do lado do seu algoz, numa antessala, né? A gente vai olhar melhor para a vítima da violência doméstica, mas para todas as outras vítimas indiretas, vamos dizer assim, a gente não está olhando, né? E aí a gente pensar o quanto a gente dá voz para essas mulheres, o quanto a gente acolhe, como a gente recebe, como a gente trata, como a gente informa, como a gente dá assistência, como a gente se preocupa com a maneira que o Estado devolve alguma coisa a elas ou se preocupa sobre a atenção aos seus direitos básicos de uma forma geral. Bom, uma outra questão que a gente precisa problematizar é a naturalização da violência contra essas mulheres, né? Como a gente olha para algumas situações e algumas circunstâncias e se sensibiliza quando a gente trata de uma mulher branca. E como a gente acha isso normal se a gente está olhando para uma mulher negra. A gente pode começar pensando... Teve um vídeo que circulou uns dias, um tempo atrás, acho que no ano passado, bastante, né, da menina branca no meio de uma praça, não sei se vocês viram, e da menina negra, né? O quanto tempo essa menina branca ficou desassistida e sem atenção de ninguém naquele espaço. E quanto tempo a menina negra ficou ali? Quantas pessoas pararam para olhar para ela? Aquilo ali é simbólico, na verdade. A gente coloca a criança, né, como para chamar a atenção, mas isso vai percorrer historicamente a vida dessa mulher. Ela vai estar vulnerável e vai ser vítima da violência, e essa violência vai ser naturalizada com relação a ela por toda a sua vida, em todos os contextos, né? Se ela é filha, se ela é mãe, se ela é irmã, a gente olha, voltando à questão das vítimas, como a gente olha principalmente para os movimentos de mães negras, de vítimas de Estado,
que batem a todas as portas do Estado brasileiro e que ainda assim não recebem a mínima atenção e não têm construído uma política pública para a gente poder atendê-las efetivamente. Eu estou fazendo toda essa fala assim, muito para a gente poder pisar nesse chão e percorrer esses dados sobre as condições das mulheres, em termos de números, de mulheres negras no Estado brasileiro. Então, vejam, as mulheres negras são 60,6 milhões no nosso país. 60,6 milhões no nosso país. Entre pretas e pardas, nós vamos ter 11 milhões, 11,3 mulheres pretas, e vamos ter 49 milhões de mulheres pardas. Nesse contexto, em 2018, eu trouxe alguns dados um pouco mais antigos, porque essas pesquisas elas não vão sendo renovadas anualmente, mas são dados muito importantes, porque a gente vê que a evolução, a emancipação, a melhora dos dados, ela muitas vezes não acontece de um ano para o outro, a gente precisa, no mínimo, 5 anos ou até de uma década, né? Então, vejam bem, 48% das mulheres negras ocupadas estavam em ocupações informais em 2018. 48% das ocupadas estavam em ocupação informal. Esse é um dado absurdo, né? Quase 6 milhões de trabalhadoras domésticas, e dessas, 67% são mulheres negras. Por que essas mulheres ainda se encontram no quarto de empregada das nossas casas? Por que é para essas mulheres que a gente ainda entrega só isso como política de Estado? Né? E aí a gente começa a pensar, tudo isso para a gente olhar para a questão racial, né? Não é à toa, não foi à toa que apenas em 2012 a gente conseguiu passar a PEC das domésticas, gente. Até 2012, uma mulher negra, a gente está falando de 66%, 67%, então a gente está falando das mulheres negras. Até 2012, essas mulheres que trabalhavam nas nossas casas não tinham os mesmos direitos de outros trabalhadores. O que, em outras palavras, significa que a gente não está considerando esse ser humano, esse indivíduo, como um sujeito de direitos igual aos demais. É sobre isso que a gente está falando, né? Então, aí a gente vai ter vários dados que vão nos mostrar que esse grupo é um grupo mais vulnerabilizado com relação aos demais. Em 2023, o CadÚnico apontou que a maioria das mulheres que estavam incluídas em programas sociais, ou melhor, uma grande parte delas, são mulheres negras, né? E que estão numa situação de pobreza muito importante com relação a outras mulheres. Em 2009, o dossiê sobre mulheres negras, produzido pelo governo federal, apontava, salvo engano, uma diferença entre o salário de uma mulher branca, no valor de R$1.000, e o salário de uma mulher negra de 400, gente. R$400. E, ainda assim, é essa mulher que, quando a gente vai tentar proteger, a gente não protege. Porque os números com relação a elas são os piores, né? São essas mulheres que estão expostas a mais riscos à saúde. E aí o nosso caso emblemático é o caso da Covid-19 no ano de 2020. A primeira pessoa que morreu neste país foi uma mulher negra e ela era uma empregada doméstica. Nada disso é por acaso. Tudo isso é fruto de uma política de Estado que inclui ou exclui algumas pessoas, ou muitas pessoas, porque são a maioria da nossa sociedade. Esses dados também, ali a gente vai ter, em 2021, 3.858 mulheres mortas de forma violenta, né? Isso representa mais de 10 mortes por dia. Na edição do Atlas da Violência, a gente verifica um aumento de homicídios femininos,
né? E aí, se a gente vai analisar esses outros dados, a gente tem ali, 2021, 3.858 mortes, e dessas mortes, 2.600 eram de mulheres negras. 64% das mulheres assassinadas. 4,3 a cada 100 mil. Elas têm 1,8% de risco maior que mulheres brancas de serem mortas. É sobre isso que a gente está falando. E aí, se a gente for contextualizar com outros dados, né, no sentido de que as mulheres que morrem por feminicídio, que têm mortes violentas, são, na sua maioria, as que não receberam medidas protetivas, a gente precisa pensar por que a gente não está protegendo essas mulheres. Ou o que está faltando para a gente proteger essas mulheres. Eu não trouxe aqui, porque eu não consegui fazer uma análise mais profunda e verificar se tinha uma evolução nos dados, mas esse mesmo dossiê Mulheres Negras, de 2019, ele vai dizer que as mulheres brancas apresentam motivos distintos para não buscarem o Estado, para terem medidas protetivas deferidas, distintos de mulheres negras. E, dentre os motivos trazidos por mulheres negras, elas apontam a violência institucional. Elas apontam a minimização dos seus argumentos, dos seus discursos, das suas razões para estarem ali. Elas ouvem isso, a gente ouviu há dias atrás aí em algum lugar que eu não me lembro muito bem, mas a rede social de vez em quando ela nos bombardeia com algumas informações. Elas ouvem que é melhor, né, voltar para casa, tentar se reconciliar, preservar a família, que aquilo ali não é tão grave, que aquilo ali não vai se repetir, né? Como se a autoridade policial que está qualificada para atendê-las e assisti-las não soubesse que, para aquela mulher chegar até ali, ela fez um percurso de muitos questionamentos, né, de muita relação com essa sociedade, com esse Estado, com o seu entorno, para tomar coragem e dizer, eu vou registrar a ocorrência. E a gente esquece que muitas dessas param no meio do caminho e não vão. E a gente tem que olhar isso com uma visão racializada, para compreender que a maioria dessas mulheres que não está indo são mulheres negras e que vão morrer. O que a gente está fazendo enquanto Estado brasileiro que a gente está fechando as portas das instituições para essas mulheres? Porque, com relação ao resto, está relativamente a coisa andando bem. Mas, se a gente quiser mudar a realidade, a gente tem que racializar esse debate. E a gente vai discutir um pouquinho disso depois. Eu quis trazer aqui para vocês uma pesquisa do Senado que diz sobre a percepção da violência contra a mulher em Santa Catarina. Eu acho que são dados importantes para a gente poder olhar para o nosso trabalho, né? Então, eu pesquei alguns números de algumas coisas que eu achei interessantes, e ali a gente tem 35% das mulheres em Santa Catarina acham que não são tratadas com respeito. 51% acha que a rua é um ambiente em que a mulher é menos respeitada. 19% acha que é na família que a mulher é menos respeitada. E 23% acha que é no trabalho que a mulher é menos respeitada. Por que eu trouxe esses números? Porque esses, comparando-se com o Estado brasileiro, são os melhores números. São os melhores números. E aí a gente tem que racializar essa análise e olhar para a configuração étnico-racial do Estado de Santa Catarina. A gente vai ter, portanto, um Estado onde a gente tem uma maioria de mulheres brancas, uma satisfação melhor com a atenção que é recebida, né? E uma percepção diferente com relação à violência, né? E às suas circunstâncias de vulnerabilidade.
Um dado interessante, né? 53% acham que o Brasil é um país muito machista e 66% acham que a violência doméstica aumentou nos últimos 12 meses. A gente tem que olhar para isso. Porque eu acho que a percepção dessa mulher ela tem que interferir na construção da política pública, em todos os níveis, né? No Estado, no Executivo, no Judiciário. E 28% acham que a Lei Maria da Penha protege totalmente. O que significa que a maioria não acha que a Lei Maria da Penha protege, né? Voltando aqui, então, só para fortalecer esse discurso com relação aos dados, né? Em 2022, 68,9%, vejam que é um dado superior ao anterior que eu trouxe, das mulheres vítimas de violência letal e intencional do Brasil eram negras, contra 30,4% brancas, vejam bem. Né? Em 2022, 61,1% das vítimas de feminicídio no Brasil eram negras. Né? E depois aqui temos esses dados globais, mas a minha atenção é mais para esses outros números. Esse quadro eu trago, é o Atlas da Violência, e aí a gente pode olhar alguns números com relação ao ano de 2021, que está aqui no canto esquerdo da apresentação. E vejam bem, em 2021, mulheres negras representaram 62% das vítimas de feminicídio, 70,7% das demais mortes violentas e intencionais, 52,2% das vítimas de estupro de vulnerável. Sofreram mais assédio, né? 30% de brancas. E o outro item ali, mulheres negras, 40,3%. Para a gente se perguntar por que a gente está produzindo esses números para mulheres negras. A gente pode dizer assim, mas é que o Estado brasileiro majoritariamente é de mulheres negras, então o resultado geral é ruim mesmo. Mas não é essa a leitura que a gente tem que fazer. A gente tem que tentar compreender por que a gente consegue reduzir números de violência para mulheres brancas e não reduz para mulher negra. Essa é a pergunta que tem que ser feita. E qual é a explicação? Qual é a explicação de a gente não conseguir melhorar os números para mulheres negras ao longo de mais de uma década, quase duas, né, da Lei Maria da Penha? O que a gente fez até agora? Onde a gente errou? Onde nós não incidimos? Em que lugares estão essas mulheres? A gente consegue efetivamente atender as mulheres periféricas? É para essas mulheres que a gente está produzindo uma política pública eficaz? A gente consegue, na análise dos litígios, racializar esse debate, racializar a leitura da relação? Eu queria exibir para vocês, para provocar um pouquinho a questão da atuação do Poder Judiciário, mas, no fim, o vídeo acabou não baixando. Eu vou deixar a foto dessa menina. Eu não sei se alguém conhece a Babi Quirino. A Babi Quirino é uma menina paulista. Um dia, o irmão dela, uma mulher periférica, dançarina. Um dia, o irmão dela foi preso e ela foi na delegacia de polícia para saber o que tinha acontecido com ele. E lá pelas tantas, ela é fotografada. Passa-se algum tempo e ela é reconhecida por uma pessoa vítima de um roubo como sendo a autora do fato, sendo que a descrição dessa vítima ou o que levou essa vítima a reconhecer a Babi como a autora do fato foi o cabelo dela. Foi o cabelo dela. E a Babi foi condenada em 2 processos criminais, acusada de roubo, mesmo tendo demonstrado que no dia e no horário do fato ela não estava naquele local. Ela ficou presa 1 ano e 8 meses. Teve que cumprir o regime fechado,
teve que se submeter a todo o processo que leva à progressão de regime, para que depois esses dois processos em segunda instância levassem essa mulher a ser absolvida. Só que esse 1 ano e 8 meses na vida dela nunca mais vão poder ser devolvidos. O percurso que ela vinha construindo e vivendo, né, num processo de emancipação, nunca mais vai ser igual. E aí eu provoco: como é que o Poder Judiciário, num dos pontos mais sensíveis de produção de prova, que é o reconhecimento de pessoas, uma prova que é frágil, olha para as histórias desses homens e dessas mulheres, negros e negras, na nossa sociedade? Como a gente banaliza essa violência que é institucional com relação a essas pessoas e naturaliza essas prisões indevidas, torna a prisão preventiva provisória como regra e subtrai desses indivíduos a possibilidade de emancipação e de vida. É essa a questão que está em jogo. É isso que a gente está discutindo aqui. Isso é violência de gênero e isso é racismo institucional. Então, assim, a gente pode olhar para vários pontos, né, em termos de desafios enfrentados por mulheres negras no sistema de justiça. Essa discriminação sistêmica, ela está aí. Quem entra numa sala de audiência e vê uma mulher negra sentada no lugar da juíza, pergunta: cadê a juíza? Né? Tem até um livro que diz isso. Né? Se uma mulher negra entra numa sala de audiência, eles mandam ela sentar lá no lugar do réu. Se um homem negro entra numa sala de audiência, ele é mandado sentar no lugar do réu. Ele não é o advogado. Ele não vai ser o promotor de justiça, até porque o Ministério Público tem poucos representantes da raça negra. E ele não vai ser o juiz, ela não vai ser a juíza. Né? Então, é uma discriminação sistêmica, existe uma falta de representatividade, existe uma falta de problematização da questão racial nesse espaço, e existe, obviamente, uma revitimização desse sujeito que conseguiu se livrar de todas as suas amarras, né, desses medos, bater as portas do sistema de justiça, e lá ele vai encontrar um lugar de, novamente, vitimização. Bom, aí eu parto para essa parte, nessa minha fala com vocês, para a gente pensar um pouquinho sobre essas premissas teóricas. E eu fiz duas escolhas, né? A gente olhar para o contrato racial, que é uma proposta de Charles Mills, um livro que ele escreve há 25 anos atrás, e ele se referencia um pouco num outro livro, que é o Contrato Sexual, né? Que as feministas provocam sobre... Né? A gente está falando aí de teoria do Estado, a gente está falando de como o Estado se conforma, a gente está pensando, né, como Rousseau concebeu, Rousseau e outros pensadores conceberam o contrato social. E ele vem nos provocar a olhar para esse contrato como um contrato que, em tese, não é um contrato que inclui, é um contrato que tem como premissa fundamental uma hierarquia racial, é um contrato que considera as premissas de um sistema escravista, né? É um contrato que vai dizer que existe um Estado soberano para quem a gente entrega, né, alguns direitos, algumas liberdades nossas para que esse Estado possa gerir a vida em comum, mas é um contrato que hierarquiza os sujeitos, que diz que existem sujeitos com direitos e sujeitos sem direitos. Então, ele vai dizer que o contrato ele não é social, ele é um contrato racial. No contrato social, Hobbes, Locke e Rousseau vão falar, né? As pessoas se submetem ao Estado para ter garantido o seu direito à vida. Locke e Rousseau vão dizer que o governo vai servir aos interesses dos governados, né? Existe um acordo, um pacto entre as pessoas. E o Charles Mills vai perguntar: mas
Quem são essas pessoas que são iguais e livres? Quem são essas pessoas que abrem mão de direitos? Quem abre mão de direitos? Quem tem direitos nessa sociedade? Quem pactua com o Estado? Com quem o Estado está pactuando? Né? Para a gente poder olhar e pensar que, efetivamente, existem premissas raciais, que num sistema, numa sociedade que se constitui, que doutrinariamente, né, faz toda essa construção dizendo que o Estado vai servir a todos, por um lado, né, doutrinariamente a gente está teorizando nesse sentido, mas, por outro lado, a gente está colonizando, a gente está dizendo que existem pessoas que não são pessoas, que não têm humanidade, e a gente está saindo de um sistema escravista, mas, ao mesmo tempo, mantendo as relações da mesma forma que elas existiam nesse sistema. E aí ele vai propor que a gente precisa reconhecer a premissa racial como uma forma de construção do Estado, de funcionamento do Estado. A gente precisa desconstruir essa hierarquia racial e a gente precisa fazer um novo pacto para que a gente possa incluir todos e todas. Então, o olhar metodológico que a gente precisa realizar para enfrentar a violência de gênero e a violência racial, né, o racismo institucional, porque parte da instituição é o Estado que vai nos dizer que a gente pode agir assim ou não. E é o Estado que está com atenção ou está negligenciando essa relação com a sociedade, com os indivíduos. E aí a segunda premissa teórica que eu trago rapidamente, porque eu vi que já tem só 18 minutos, é o feminismo negro, né? O feminismo negro ele vai dizer que esse padrão de semelhança buscado pelas mulheres brancas não vai atender as mulheres racializadas, não vai promover a emancipação das mulheres racializadas. Por quê? Porque essas mulheres racializadas elas vivem experiências únicas de violência de gênero e de raça, né? E aí, essa pensadora, essa francesa, a Elisa Dorling, cujo texto eu recomendo fortemente a leitura, que é do uso epistemológico e político das categorias de sexo e raça nos estudos de gênero, ela vai dizer que esse feminismo mainstream ele não se dá conta que ele toma por universal uma realidade que é particular de poucas mulheres brancas e de classe média. E aí ele acaba excluindo a todas as outras, que são racializadas, e ele vai sentar à mesa com os homens brancos, essas mulheres brancas de classe média, para repartir o bolo entre eles, e não para repartir o bolo com todas as mulheres. E é por isso que lá atrás a gente tem aquela frase famosa, né, aquele clamor famoso de Sojourner Truth, nos Estados Unidos, perguntando, mas e eu não sou uma mulher? Por quê? Porque esse feminismo ele não dá conta de todas essas especificidades. E é por isso, então, que aí várias feministas negras, eu trago aqui algumas delas, né, Grada Quilomba, Audre Lorde, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, vão falar de racismo, um racismo que Grada Quilomba chama de racismo genderizado, porque as mulheres negras vão sofrer expressões únicas do racismo, nunca compreendidas por mulheres brancas, que não sofrem opressão racial, elas sofrem apenas a opressão de gênero. Essas formas de racismo são únicas e elas não são compreendidas na luta pela emancipação das mulheres. Então, aí a gente vai ter uma realidade brasileira e uma realidade estadunidense no feminismo negro, reivindicando essas mesmas questões. Essa Bell Hooks ela vai falar, Audre Lorde também vai falar que a gente precisa nomear, né? Eu acho que é Herrera Flores que diz, né, que a força de nomear as coisas pode mudar a maneira de vê-las.
Então, elas trazem a diferença como uma ferramenta metodológica para a gente poder incidir na realidade. Ou seja, a gente precisa reconhecer a diferença como um fator importante para a gente poder atender essas mulheres que têm experiências distintas na sociedade. A gente precisa reconhecer que a diferença ela vai enriquecer, né? Ela tem um potencial muito grande de enriquecer a maneira como a gente se informa e como a gente analisa as relações sociais e os litígios, né? E a gente precisa compreender aí, né, que o princípio da igualdade e da diferença, quando a gente fala em princípio da igualdade, excluindo a questão da diferença, excluindo as peculiaridades, ele acaba não sendo aplicado na realidade, porque essa cegueira, a cor, cegueira, a raça, a colorblind, né, como se dizia nos Estados Unidos, ela vai excluir algumas questões que são importantes para as vidas de muitas mulheres. Um outro conceito que é trazido pelo Frantz Fanon, que é a da zona do não ser, né? Ou seja, pessoas negras não são nada, não são humanas, né? E a professora Tula Pires, ela vai fazer uma análise desses estudos do Frantz Fanon e vai dizer que, na verdade, o direito, ele, dentro dessa lógica de análise da realidade, ele não está, quando a gente aplica o direito, a gente não está violando nada. A gente está apenas aplicando, né, o direito como ele foi concebido. Ele não foi concebido para atender esses indivíduos. Ele não foi concebido considerando humanidade nesses indivíduos, em pessoas negras. Então, ela vai dizer, né, que a cruel realidade dos que vivem na zona do não ser, que são as pessoas negras, não evidencia a violação de direitos, mas a mais bem acabada aplicação do direito e do direito humano, nos termos em que ele foi construído para atuar para os sujeitos para os quais ele foi pensado para funcionar. Ou seja, o contrato social lá do Rousseau, o contrato racial, né, do Charles Mills, né? Uma outra questão que aí eu chamo a atenção também, dentro do feminismo negro, que eu acho que é legal a gente ter esses conceitos muito presentes, né? Quando a gente fala na questão relacional homem e mulher, e que a Simone de Beauvoir vai dizer que a mulher é o outro, né, do homem, a Grada Quilomba vai dizer que as mulheres negras são o outro do outro, né? E a Grada tem uma frase que é muito disseminada, ela não foi escrita, foi falada numa palestra que ela deu, inclusive eu acho que foi no Brasil, que a gente precisa nomear, né? A mulher negra, ela diz que ela é uma mulher negra. A mulher branca vai dizer que ela é uma mulher. E um homem branco vai dizer que é uma pessoa. Vocês conseguem compreender o peso disso? Ou seja, a humanidade está num homem. Um pouquinho mais de humanidade está na mulher, mas a mulher negra, ela precisa ser nomeada e ela é, dentro desse espaço, diferente, né? Patrícia Hill Collins vai trazer a questão das imagens de controle na sociedade. Eu acho que é importante a gente olhar para para a nossa realidade, principalmente, né, enquanto sujeitos que olhamos para as relações sociais, para as relações entre os indivíduos em diferentes dimensões do direito, porque ela diz que as mulheres negras estão cristalizadas num lugar da sociedade, né? A mulher hipersexualizada, a mami, que é aquela que vai, né, cuidar de todos na casa dos outros. E a gente tem isso na sociedade brasileira, né? Onde é que estão as mulheres negras? 66% delas estão ainda no quartinho da empregada doméstica. Esse é o lugar natural da mulher negra na sociedade. Quando ela não está nesse lugar, ela é um estranho, ela é um corpo estranho. E ela precisa ser escrutinada
para a gente compreender e entender por que ela está ali. E ela vai ser escrutinada o tempo todo, e o tempo todo ela vai ser dita como alguém que não pode estar naquele espaço. Olha ali, ó, olha o que ela fez. Nossa, ela é muito rígida. Nossa, ela negligenciou aqui ou ali. Existem alguns dados que mostram que, mesmo com a emancipação dessas mulheres, e esse dossiê de mulheres negras do governo federal vai trazer um pouco disso, quando fala sobre a questão da educação, ele percebe uma evolução na formação educacional das mulheres negras, mas não consegue perceber a mesma inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. Ou seja, eu posso te dar o curso superior, tu pode ser psicóloga, tu pode ser enfermeira, tu pode ser dentista, mas eu não vou te contratar. Eu soube de 2 histórias em Porto Alegre, e com certeza elas não são as únicas desse país, de uma menina psicóloga, e por isso que eu trouxe o exemplo, caixa de uma loja de departamentos. Um homem, engenheiro, gari. Eles não eram brancos. Então, aí o conceito de imagens de controle. A Carla Cotirene, que é uma pensadora baiana, ela vai falar da maternidade racializada, do quanto as mulheres brancas têm outros temores com relação à maternidade, as mulheres negras têm medo de ter filho. Tem medo de ter filho. Porque, principalmente filho homem, porque ele tem um potencial de morte muito grande, de morrer. Ela precisa, ao criar o seu filho, ela precisa ensinar esse menino a sair na rua com carteira de identidade, com a nota fiscal do celular, da bicicleta, né? E aí ela vai fazer essa distinção. Enquanto a mulher branca tem medo que o seu filho vá ser cooptado pelo patriarcado, a mulher negra tem medo que o seu filho não vá ter a vida suficiente, não vai existir por muito tempo na nossa sociedade, porque a nossa sociedade quer eliminar esses corpos negros, né? As pensadoras, e a Lélia Gonzalez é que traz isso muito bem, para a gente ir voltando um pouquinho para a questão da violência doméstica, ela vai falar do machismo compensatório praticado por homens negros. A gente vive numa sociedade com hierarquias, né, de poder, poderes que são exercidos por pessoas brancas com relação a pessoas negras, poderes que são exercidos por pessoas ricas com relação a pessoas pobres. E nesse quadro, né, nesse conjunto de hierarquização de vidas, as pessoas negras ficam sempre na base, né? Elas vão sempre estar sofrendo o exercício de poder de um outro indivíduo. E aí, o machismo dos homens negros, a maneira como o homem negro constrói a sua masculinidade, ele vai oprimir racialmente, oprimir essa mulher, né? Porque ele, no mundo, ele sofre opressão racial, ele sofre opressão policial, e ele vai descarregar isso na violência contra essa mulher, né? Então, como a gente precisa desconstruir essa masculinidade negra que se forja a partir de uma relação de opressão. Como eu tenho pouco tempo e ainda tenho algumas imagens para trazer para vocês, então, o que eu havia falado, né, que a professora Tula Pires traz como importante para a gente pensar é ter a raça como um critério, né, para a gente olhar para aspectos que naturalmente são naturalizados e obscurecidos para torná-los relevantes, né, e tirar esse modelo de supremacia branca na relação e poder, a partir daí, construir outras relações. E o que eles estão falando, todos eles, de uma maneira geral, é sobre a teoria crítica da raça.
Eu costumo dizer, para finalizar, que por isso tudo, né, as mulheres negras elas vão representar um duplo desafio para o sistema de justiça, né? Porque a gente precisa, além de produzir decisões que protejam essas mulheres, a gente precisa incluir essas mulheres, né? Como a gente vai incluir mulheres negras no sistema de justiça? E como a gente vai causar um impacto nas vidas dessas mulheres a partir das nossas decisões. A gente precisa, então, né, a minha proposta é que a gente possa incluir as mulheres negras no sistema de justiça, dar atenção adequada a essas mulheres, criando um círculo virtuoso para transpor esse quadro de desigualdades, e capacitar, transformar a realidade de um poder judiciário, de um sistema de justiça que não foi pensado para essas pessoas, né, para que elas efetivamente saiam dessa condição de desumanidade e sejam incluídas na nossa sociedade. Como é que a gente vai transformar? Repetindo um pouco, né, com reconhecimento, né, dessas desigualdades, com políticas inclusivas, promovendo a representatividade e empoderando essas mulheres. O que eu quero dizer com isso? Que essa inclusão ela não seja uma inclusão tokenizada, que ela seja uma inclusão que traga efetivamente uma representatividade crítica, uma perspectiva crítica para esse lugar. Né? Porque muitas pessoas dizem, isso vai impactar algumas mulheres negras, isso aí é uma política para elas. Não, isso é uma política pro poder. Para o poder. É o poder que precisa ser representativo, ser crítico, para que ele possa promover transformações. E a maior demonstração de quanto a representatividade crítica tem um caráter, uma capacidade transformadora, é o que a gente vê hoje no Conselho Nacional de Justiça. Eu ingressei no CNJ, a convite da ministra Rosa, no ano de 2022. De lá para cá, a gente criou um programa de equidade racial, a gente fez um pacto pela equidade racial no judiciário, a gente tem 100% dos tribunais que aderiram a esse pacto, a gente tem plano de trabalho, de capacitação, de inclusão, a gente modificou a política com relação aos processos de heteroidentificação, a gente, antes do governo federal e na mesma toada do STF, a gente prorroga a política de cotas, porque a gente tem pessoas que estão no espaço pensando, trazendo a raça como uma ferramenta de análise. Né? E aí, para fechar, para encerrar minha fala dentro do tempo, eu trago para vocês a voz de uma mulher negra, brasileira, que foi Beatriz Nascimento. Provavelmente ninguém conhece. Quem conhece já viu eu trazer essa fala da Beatriz, porque cada vez que eu leio ela, um novo sentido eu trago dela para mim. Essa é a primeira vez que eu trago Charles Mills e Beatriz Nascimento no final, porque Charles Mills está falando disso, ou Beatriz está falando do que Charles Mills dizia, né? Provocar as pessoas a pensarem, né? E não deixarem que nada, nem ninguém, viole direitos fundamentais para que a gente viva uma vida com dignidade. A dignidade é para quem? Com quem eu pactuei? O direito fundamental de quem eu estou violando para poder viver com dignidade. Então, eu espero que eu tenha trazido para vocês algumas reflexões, algumas provocações que vocês não tenham feito antes e desejo que elas possam informar os estudos, enfim, e a própria atuação de todas e de todos a partir de agora, de alguma maneira. Estou à disposição. Muito obrigada.